Ah, tá. Muito bem, hoje, dia 13 de setembro, é o seminário sobre liberdade e ação, onde a gente vai trabalhar o eixo central de conexão entre ação e norma, segundo o modelo do professor Vives, e que vai transitar por um tema que é um tema bem polêmico, liberdade, liberdade conectada com ação, que vai roçar, então, questões de determinismo, neurociências, etc., né? E, inclusive, alguns temas relacionados à inteligência artificial. É uma pena que não está aqui o Leandro hoje, né? Porque no nosso último encontro ele tratou do tema, talvez hoje desse ajudá-lo mais. Enfim, com a palavra, Camila. Vamos lá, Camila. Bom, boa tarde novamente, professores, colegas. Hoje, como o professor falou, vamos tratar de um tema, liberdade e ação, que realmente é o ponto de conexão entre é, essa nossa proposta, né, da doutrina da ação, né, de uma concepção significativa da ação com a norma, né, com a teoria da norma que vai ser objeto, se não me engano, do nosso próximo encontro, a terceira sessão, na verdade, do livro, né? E então hoje, né, a gente vai abordar esse tema. Logo na introdução, o professor Vives, ele de cara, ele já, como já é um procedimento padrão dele nas exposições dos capítulos anteriores, ele de plano já questiona, né, a questão da liberdade nos termos, vamos colocar aqui, mais tradicionais, né, baseado justamente na teoria finalista, que tem muito de uma concepção de liberdade de Santo Agostinho, uma ideia, uma concepção escolástica, né, do livre-arbítrio, da ideia de pecado, enfim, que é a base de toda uma racionalização, né, dentro dessa teoria, como entendemos. E aí o professor Vives é interessante porque ele parte da ideia de o poder de atuar de outro modo como ah, uma, uma, uma correspondência, né, à ideia de liberdade. E aí, no decorrer do texto, né, claro, eu não vou fazer eu só estou trazendo aqui alguns pontos principais do capítulo, não vou fazer um apanhado muito detalhado, até para a gente poder pegar a ideia e trabalhar em cima dela depois. Mas o primeiro ponto, né, que o professor Vives, ele coloca uma ideia do que seria a liberdade, que é a capacidade de autodeterminar-se por razões. E aí ele coloca a liberdade como um círculo, né? Interessante essa geometria, né? Essa ideia de ele, né, diagramar as coisas. Então, assim, a liberdade seria um círculo dentro do qual, né, existe a ação e a razão, que é o que nos interessa. É por isso que ele combate, né, com muita destreza a ideia de liberdade numa concepção tal como entendemos, né, em termos científicos, né, já que a liberdade ela é indemonstrável nesses termos, ela é inclusive paradoxal, né, porque a partir do momento que a gente insiste nessa perspectiva, a gente está dizendo que o homem seria a causa primeira de tudo, um arremedo, né? Ele utiliza, se não me engano, esse termo, um arremedo de Deus, e é bastante intrigante isso, porque eu estava vendo justamente a ideia de liberdade em Hannah Arendt, que ela, apesar de dizer, olha, não vou partir da ideia, né, de uma ideia cristã de liberdade, mas eu estou oferecendo aqui a liberdade como ela não explica exatamente o que seria em termos ontológicos, mas ela diz que a liberdade seria correspondente à capacidade de construção, né? Então, acho que não foge muito da ideia, né? Uma ideia mais é, é, determinista, assim, no sentido mesmo de Santo Agostinho. Eu acredito que ela fala a mesma coisa, só que com outras palavras,
E aí o professor Vives, ele aborda a liberdade em dois ângulos, né? Seria a liberdade numa perspectiva kantiana, né, mais conceitual, e uma liberdade que aí ele foca justamente na filosofia da linguagem, que é a análise da linguagem efetivamente falando, né? E aí ele disse, olha, eu vou focar nisso, né? Não vou tratar muito da questão, uma concepção mais kantiana, mas ele fala basicamente que os dois servem, né, a essa proposta dele por caminhos diferentes, mas ele opta, né, metodologicamente pela via da análise da linguagem, ah, e justamente a liberdade, né, como ele coloca, essa ideia, né, ele fala, olha, não tem como se demonstrar a liberdade, né, ela é indemonstrável, mas a gente não vai se preocupar nisso, né, nosso foco não é isso, é o que está dentro dela, que é a ação e a razão. Mas, basicamente, tem um ponto, né, em que ele fala que isso aí já em termos é, mais pragmáticos, né? Então, ele dá pistas ali mais iniciais de que sem liberdade não há ação, né? Não há razões, não há maneira nenhuma, não tem uma maneira de conceber o mundo, né? Se não há linguagem, não tem regras, e sem regras não tem significado e, consequentemente, não tem ação, né? Então, isso ele propõe a liberdade não mais no sentido causalista, porque realmente ele não desconsidera, mas, né, enfim, não nesse caso aqui especificamente, mas ele aborda essa ideia de uma liberdade entendida numa gramática profunda, como ele fala, né? No sentido de uma prospecção mesmo de uma lógica, né? Uma lógica filosófica. E aí ele cita o John Austin. O John Austin, ele tem um livro que até folheei ele, que se chama justamente de quando dizer é fazer, palavras e ação, né? A editora Artes Médicas. E lá, né, o Austin, para poder ajudar a gente nessa construção do que o Vives entende por liberdade, ele traz o conceito de proferimento de um Austin. Então, proferimento para Austin é a emissão concreta e particular de uma sentença. E ele coloca um exemplo da rosa. A rosa é vermelha, né? A rosa é uma característica que é ser vermelho e um objeto que é em si que é a rosa, né? E ele fala que proferimento é, essa sentença, né? A sentença pode ser verdadeira ou falsa, né? Mas um proferimento vai muito mais do que isso. E aí ele traz nessa busca por verbos performativos, né, que é aqueles que não são constativos, aquela ideia que o professor já tinha comentado com a gente na sala de aula, que é de atos locucionários e locucionários e perlocucionários, né? Nos perlocucionários, que é o que nos interessa aqui, né, que ele fala dos sentidos, né, a ideia do exemplo do gato, né, no tapete, né, o que que você quer dizer com gato no tapete, né? Então, a preocupação é dizer que, bom, os perlocutários, né, justamente é, aquilo que a gente quer dizer, afinal, né? A busca por isso, né? O que dizemos, dependendo do contexto, dependendo do sujeito, enfim, outras considerações que estão para além, digamos assim, da mera expressão, né? E aí, quando o professor Vives fala que ah, Austin apontaria para uma interpretação no mundo em termos indeterministas, é por isso que eu tive a curiosidade de ver o que que Austin iria falar, que ele disse que provável, né, que não fosse. E aí eu até posso estar enganada, mas eu acredito que o John Austin ele caminha muito com o Wittgenstein, no sentido de trazer uma filosofia da linguagem crítica, né, num aspecto mais lógico, nessa busca, né, de não de significação das coisas, de interpretação daquilo, né?
E aí o professor Vives fala que, né, relação teoria e prática, ela não é dedutiva, ela não é universalista. Então, essa ideia de liberdade, ela está indissociada, na verdade, ela reforça a ideia de um segmento de regras, que é aquilo que o professor fala, né, que cria esse repertório, esse plexo de regularidades, que é referencial, sim, para a ação. Então, trazendo isso, né, e até ele fala a questão de compatibilismo dos mundos, né, no mundo fenomênico, outro nomênico, que a ideia de liberdade dessa perspectiva não é no sentido metafísico, mas linguístico, efetivamente, né. Ele trabalha a questão do determinismo fraco, e aí até comentei com a Júlia, né, eu acho que ele escapa um pouquinho aí, mas eu acho que dá para enquadrar justamente a ideia de neurociências. As neurociências realmente ela vai muito de encontro, né, contrário a essa perspectiva do professor Vives, e é interessante que muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos hoje casando neurodeterminismo com a culpabilidade, né? Então, as neurociências, elas estão ganhando, na verdade, grande influência em todas as áreas de conhecimento, a gente vê na computação, na medicina, enfim, em várias áreas, no direito, e especificamente, o que é bem sintomático, né? No direito penal, né? Então, a gente vê vários trabalhos, eu até tem um livro, aquele tipo de livro que a gente compra e não, enfim, não sabe quando vai ler, né? Então, tem um livro aqui do professor Fábio Roque Araújo, né? Culpabilidade, livre-arbítrio e neurodeterminismo, né? Foi a tese de doutorado dele, os reflexos jurídico-penais da revolução neurocientífica. Então, é um trabalho que exemplifica, né, muito que está sendo construído e colocado isso, né, para a comunidade acadêmica, reforçando o sistema, né, a nossa teoria do delito nessa perspectiva mais finalista, enfim, mais engessada. Então, são trabalhos que estão ganhando corpo. Isso é bastante um complicador que a gente pode comentar no decorrer dos nossos debates, né? E aí é interessante, porque quando o professor Vives rebate o que ele chama dos problemas de Davidson, né, justamente que ele propõe a teoria causal da ação, que na verdade, basicamente, isso aí para mim foi bastante esclarecedor, né? Razões não são causas, né? Então, muitas vezes as pessoas querem justificar uma coisa, né, buscando, apresentando causas que na verdade são razões, né? E as razões realmente não são causas, né? Elas não, a ideia de aprendizagem, né? Une, na verdade, as explicações intencionais e as causais, né? Elas não estão afastadas, mas essa causalidade, que ele chama humaniana, né? Ela pressupõe, sim, uma liberdade. E aí ele arremata, né? A razão, ela é incompatível em termos determinísticos. E aí a afirmação da liberdade para o vírus especificamente, né, se torna a pedra angular de toda uma estrutura conceitual do sistema mesmo penal. Então, é interessante porque quando ele fala especialmente que ele não tem intenção nenhuma de demonstrar o que é liberdade, até porque indemonstrável, até porque não tem importância aqui para a gente. Mas o que ele quis apresentar sem liberdade, não tem qualquer sentido falar de ação, né? Que a liberdade é incompatível com a concepção determinista do mundo que vai justamente de encontro a essa ideia das neurociências apresentadas aí, conjugadas, né, ao direito penal. A ação é incompatível com a concepção fechada de um mundo físico, né? Justamente trazendo a linguística para a cena. E aí eu lembro tudo isso, professor, eu tentei, né, e o meu esforço é desde do começo,
de como eu vou abordar isso na minha tese, né? Porque as premissas aqui apresentadas, né? Já estou finalizando aqui, professor, por conta do meu tempo, mas é mais para a gente discutir um pouquinho, gostaria de ouvir o senhor, os colegas, a respeito, ah, e a pessoa com transtorno mental especificamente, ou uma pessoa, né? Enfim, temos aquelas causas, né, de excludentes de culpabilidade, né, no sentido mais tradicionalista. Ah, a gente poderia falar ah, que, primeiro, né, que elas praticam uma ação nesse sentido apresentado pelo professor Vives, né, já que a ação e liberdade, elas estão basicamente unidas, né, a ação, perdão, e a razão estão unidas aí dentro desse circuito da liberdade, na apresentação do professor Vives. E segundo, né, se a gente poderia falar se elas seguem regras, a qual Guilherme, as pessoas com transtorno mental, se elas seguem regras, tá, entendi, obrigada, Guilherme. Se elas seguem regras, que justamente são o nosso referencial para a gente poder apontar se há ação ou não ação, ou é um acontecimento, né? Onde estariam essas pessoas em termos não capacistas, né? Como a gente poderia explicar em termos não capacistas. Então, essa seria essa minha curiosidade. Então, eu vou finalizando aqui, professor, desculpa aí pelas por apontamentos, né, mais superficiais, mas são considerações que me angustiaram durante a leitura, enfim, e basicamente foi um resumo do que nos foi apresentado pelo professor Vives. Então, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Está desligado, professor, seu microfone. Muito bem. Júlia, você estava escalada como auxiliar de pesquisa aqui, mas não chegou a tempo. Então, só queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar à exposição da Camila. Não, não, ontem eu e a Camila, a gente teve uma reunião, a gente conversou, a gente teve bastante coisa. Eu tive um imprevisto agora, eu queria me desculpar com todos os colegas, mas principalmente com a Camila, assim, né, por não ter conseguido chegar agora, assim, mas realmente foram coisas que eu não consegui contornar, problemas em casa não planejados, né? Então eu peço desculpa, mas eu queria parabenizar a Camila no que eu peguei. Eu realmente, assim, as únicas coisas que ficaram foram bem relacionadas com a tese da Camila, assim. Eu até cheguei para ela e perguntei, pô, e aí, como é que fica a questão da tua tese, né? Porque me parece que os problemas que você está tentando resolver, eles estão relacionados com isso, né? E eu não sei o que fazer. E ela olhou para mim, e ela falou, olha, tá me angustiando também. Vamos ver se a gente dá um E norte para isso hoje, né? sim, pois é. Mas era só isso mesmo. Então, Tá novamente bem? reitero meu pedido de desculpas e parabenizo de novo a Camila. Vamos lá, palavra livre. Não? Ô, Ninguém? professor, posso começar? Vamos Posso lá, começar? Paulinho. Vai lá. Professor, eu tenho três perguntas mesmo, aqui Certo. que eu elaborei, né? A primeira pergunta, professor, é a seguinte aqui, que eu anotei. Como que essa ideia do professor Vives, né, que no capítulo ali ele deixa muito claro que a liberdade é pressuposto para a ação, e não mero detalhe que a gente estuda lá na culpabilidade, né, que dá margem para ataques da neurociência, por exemplo, né, e outros ataques, como que essa ideia foi e tem sido recebida na Espanha, né? Porque na Alemanha parece que eles tentaram só ressignificar a culpabilidade, né, para se blindar desses ataques da neurociência, principalmente. Bom, a segunda questão que eu faço, professor, eu estava pensando e refletindo aqui, a ideia do professor Zaffaroni, né, muitos defendem como genial, né, eu já ouvi isso até da boca do professor Maurício Dieter, já ouvi, li, né, no livro do professor Nilo Batista, do professor Juarez Cirino, a tese da culpabilidade por vulnerabilidade. Essa tese, professor, ela é compatível com a linha que a gente estuda do professor Vives Anton? Dá para compatibilizar pensando numa perspectiva de teoria da pena, de utilizar essa tese como uma atenuante genérica, pensando já na realidade brasileira, lá nos moldes do artigo 66? Então, essa seria a minha segunda questão. E a terceira questão, ela tem a ver, embora o Leandro não veio, mas eu fiquei refletindo depois da aula, hoje cedo principalmente,
quando o senhor defende a diferença entre inteligência artificial e pessoa jurídica, né? Por que que pessoa jurídica pode ser alvo da responsabilidade penal? Porque nela a gente enxerga a ação e não enxerga isso na IA. E aí, um dos apontamentos ali que o senhor reiteradamente frisou foi, ó, se a gente pega e pensa em veículos autônomos, inteligência artificial, elas não atuam por razões, não tem uma motivação, o que você consegue enxergar numa pessoa jurídica. Aí eu fiquei pensando, tá, professor, mas quando a gente fala assim, atuar por razões, isso não seria uma categoria humana, entendeu? Para daí a gente não seria ali abrir um leque para um ataque, né? A tese de que pessoa jurídica tem capacidade de ação e tudo mais, né? Que a gente vem defendendo. Então, esse atuar por razão não seria uma categoria humana, algo nossa e não de uma empresa? Seriam essas as minhas questões, professor. Tá. Professor? Jaque. Então, boa tarde, professor, boa tarde, colegas. Parabenizar a Camila pela excelente apresentação. Professor, eu que eu havia anotado aqui no início, né, é que quando a primeira leitura que eu fiz, assim como a Camila associou aí a uma ideia de presente na Hannah Arendt, né, de liberdade enquanto construção, o texto me remeteu inicialmente a Amartya Sen, no livrinho dele, Desenvolvimento como Liberdade. Eu sei que ele se afasta, né, demasiadamente, não é o pano de fundo dele, essas discussões aqui, mas é que me pareceu que também na Amartya Sen existe uma associação entre liberdade e ação, na medida em que ele fala que pouco adianta, né, que o indivíduo tenha liberdade para se fazer algo, uma vez que faltam a ele condições objetivas de realizar esse algo. Então, ele leva a ideia de liberdade para um outro campo, né, muito mais relacionado com questões socioeconômicas, mas só para dizer assim que me remeteu um pouco a essa obra. Professor, eu achei interessante esse deslocamento que o Vives faz do problema da liberdade, que tradicionalmente ele vem alocado, né, na culpabilidade, e ele joga isso para o plano da ação, que é também o que ele faz com a causalidade, né, professor? Então, me parece aqui que a ação, né, é a base, de fato, aí o contributo, né, da teoria do Vives. Professor, uma questão que me veio também na cabeça, do debate também da outra aula, e fazendo uma associação com essa, é que essa pretensão de cientificidade que nós temos na causalidade, mas também aqui, para tratar da liberdade, eu acho que ela abriu um espaço muito perigoso, né, professor? Tanto que hoje a neurociência, ela se vê com condições de fazer uma análise da liberdade no campo jurídico. Então, me parece que essa pretensão de cientificidade, ela é perigosa, porque parece que vai por caminhos que não nos conduzirão necessariamente às respostas que nós estamos buscando aqui, né? E aí eu anotei aqui, lembrando do exemplo que o Leandro deu na última aula, que ele falou, olha, vamos imaginar uma inteligência artificial que tivesse por objetivo, acho que combater a fome, se eu não me engano, era um exemplo nesse sentido. Analisando Observação da exemplo... humanidade, ele falou. Sim, obrigado, professor. Então, pensando nesse exemplo do Leandro, depois de ler o texto, eu acho que fica talvez evidente, então, que essa inteligência artificial ela não tem liberdade e tampouco razão, porque essa razão que a orienta é uma razão dada pelo programador, digamos assim, né? Então, como que ficaria a liberdade e a razão? A gente pode falar na inexistência delas? Acho que também vai entrar um pouco na linha do que o Paulo trouxe para a discussão, né? Acho que foram esses apontamentos que eu anotei, professor. Tá bem? Guilherme? Primeiro de tudo, parabenizar novamente a Camila pela excelente exposição e pelas excelentes provocações que trouxe. Eu queria fazer só alguns comentários sobre a minha percepção da leitura, né? E, enfim, que eu acho importantes. A primeira delas, e que mais me chama a atenção, é que o professor Vives, no texto, ele vai afastar aquela ideia que a doutrina tenta aproximar há muito tempo, de liberdade como algo no mundo, né? A liberdade como algo físico no mundo, né? Ele vai trazer que a liberdade está dentro de um contexto, está dentro dos jogos de linguagem ou das práticas sociais, como se prefira, né? Então,
justamente em razão desse transporte, vamos chamar assim, da liberdade para a ação, ele vai dizer que a liberdade é o pressuposto e também o fundamento da própria noção de ação, né? Isso fica muito claro quando ele vai trabalhar, como a Camila muito bem colocou, a questão de segmento de regras. Para seguir regras é necessário, antes de tudo, ter a possibilidade de, como diz o Wittgenstein, né, de contraveni-las, né, de não segui-las. Então, o segmento de regras, que é o que define a própria ação, ele está umbilicalmente ligado com essa ideia de liberdade. Então, acho que essa é uma questão chave para compreender bem esse capítulo. E eu vi também, ouvi dos colegas que o pessoal está muito interessado em neurociências, e por uma razão óbvia, né? E aqui eu queria deixar uma indicação de leitura que eu acho bastante interessante a respeito dessa vinculação de neurociências com o direito penal, que é o livro do professor Eduardo Demétrio Crespo, esse aqui, Neurociências e Direito Penal, que ele tem vários artigos relacionados a isso, umbilicalmente ligados a isso, né? Inclusive tem artigos do próprio professor Vives, e eu acho que quem estuda isso vai se interessar bastante sobre esse tema. Se precisar, até posso xerocar algumas partes para alguém que se interesse, tá? Mas acho que a minha contribuição seria essa. Obrigado, gente. Muito bem. Professor? Alguém mais? Luiz? Sim, professor. Claro. Vamos lá. Tem algumas ideias aqui. Eu peço perdão que meu microfone não está funcionando, deve estar um pouco ruim o som. Vou tentar ser breve. Uma coisa que me chamou a atenção é a fundamentação em Kant, né? O professor Vives não acaba atraindo, dessa forma, alguma crítica que é feita ao pensamento kantiano e, assim, porque me parece que o discurso do professor Vives se baseia bastante numa racionalidade moderna, né? O que me parece até um contrassenso, porque se ele luta tanto para distinguir, né, as noções psicológicas, né, de mente autônoma do corpo, pressupor uma razão nesses moldes não acaba sendo contraditório com o que ele sustenta a respeito da separação de corpo e mente? Não diretamente, é evidente que não diretamente, mas veja bem, quando Kant estrutura o pensamento dele, ele estrutura em bases modernas que hoje são bastante questionadas, né, por alguns autores. Então, essa racionalidade que ele pressupõe aqui, quando ele fala em razões, né, eu leio isso como racionalidade. Então, a gente tem liberdade porque a gente tem razões, a gente tem motivos. Isso é a racionalidade. Por que isso me incomoda? Porque aonde não há razão, não há ação. Aonde não há razão, não há liberdade, né? Que de alguma forma é um pouco que a Camila e o Guilherme tocaram ali, a Júlia também, quer dizer, um inimputável, né? Ele tá fora dessa ideia de liberdade, né? Porque a crítica que se faz a Kant é justamente de pressupor uma liberdade que não é de todos, uma racionalidade que não é de todos, né? Uma racionalidade excludente, na verdade, né? Então, a mim me parece que a gente, no direito penal, ainda hoje, né, não superamos essa discussão sobre liberdade, porque a gente está misturando duas coisas diferentes. Veja, o professor Vives ele começa falando uma coisa muito interessante, né?
que a liberdade é uma discussão política, de alguma forma. E veja, o direito penal, essa ideia que o direito penal tem como pressuposto fundamental a liberdade, eu tenho muita dúvida disso, muita dúvida. Porque eu tenho muitos bons motivos, inclusive de lege lata, para dizer que não. O tratamento da embriaguez, por exemplo, é bastante evidente que não respeitamos isso como um pressuposto fundamental. Se eu usar um argumento do Jacobs, então, né, para ser mais radical ainda, o Jacobs vai falar, claro, né, guardadas as devidas proporções, eu acho que ele faz um argumento ao absurdo mesmo, mas ele fala, olha, quando no direito penal militar eu obrigo o cidadão no fronte de batalha a não deixar fronte de batalha sob pena de morte, inclusive no Brasil também é assim, né? Dos crimes que prevê pena de morte no Brasil é esse, né? Abandonar o fronte de batalha em caso de guerra declarada, né? E de um cidadão que absolutamente não tem nenhuma, não consigo imaginar quem defenda que aquele cidadão tem alguma margem política de liberdade, né? E que as razões da ação dele não são dele. Então, é, não parece que nós, no direito penal, estamos fazendo um debate um pouco artificial, que a gente devesse assumir que o que a gente faz de conta, que a gente faz de conta é bom, né? Que, que afinal de contas nós fazemos é justamente, não, porque não dizer um faz de contas de liberdade, não é um conceito jurídico político e não um conceito científico. Por isso que não vai fazer sentido mesmo, na minha opinião, as críticas da neurociência, porque casos como se vem dizendo, né, dos estudos neurocientíficos, olha, o cidadão não tem liberdade ali. Olha, eu tenho uma série de outras situações em que você não tem liberdade e mesmo assim eu utilizo o sistema penal. Uma delas é o inimputável, né? O inimputável claramente não tem liberdade e recebe uma sanção. Um discurso não punitivo, mas não deixa de ser um direito penal também, né? Então, essas são as provocações que eu gostaria de fazer, professor. Tá bem. Alguém mais? De fato, esse capítulo talvez seja um dos mais complexos, um dos mais difíceis de todo o livro. E pelos comentários, pelas dúvidas, pelas perguntas, pelas instigações, deixou bem claro que não houve uma compreensão completa só mediante a leitura, né? A minha percepção é que aquilo que está dito não foi cristalizado, mas eu vou tentar ajudá-los, na medida do possível, a fazer isso, claro, partindo, como sempre, das coisas que vocês comentaram e adicionando talvez um ou outro ponto que tenha faltado e que ajuda a esclarecer o todo. Eu tomei a liberdade, enquanto vocês perguntavam, de já colocar no chat o texto de Neurociências do professor Eduardo Demétrio. O livro está aí, disponível para vocês, né? Como PDF. E eu quero ver se está aqui também. Não sei se está na minha... Não está. Existe um outro livro que é do professor Ramos Vasques, José Antônio Ramos Vasques, que vai tratar também muito do tema da liberdade de ação em termos do professor Vives e que talvez possa ajudá-los também como reforço de leitura. Mas eu vou pedir licença à Camila, porque o que ela fez, e acaba sendo sempre assim, né? O encarregado do seminário acaba fazendo um apanhado geral das coisas, muito mais do que propriamente fazer uma pergunta. Ela deixou uma pergunta só lá no final, que era
sobre se a pessoa com um transtorno mental age, né? E que acabou voltando a mesma pergunta lá no Luiz, né? Agora no final. Então, esta pergunta, sim, é um ponto de partida para a gente tentar entender, e, claro, várias outras também. Então, eu vou me permitir ser muito breve nos comentários que a Camila fez sobre o andamento do texto, porque me parece que eles foram, assim, um resumo do texto sem uma verticalização. E depois vou entrando através das perguntas para tentar mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que não foram compreendidas, se não pela totalidade de vocês, pela imensa maioria. Eu, assim, suspeito que pelas perguntas, quem teve uma aproximação mais concreta do que disse o professor Vives foi o Guilherme, né? E eu acho que, então, na observação que o Guilherme fez, eu vou situar o ponto de partida. Quase todas as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, as preocupações, eu acho que isso não é válido, porque não está certo, porque não está certo, porque não está certo, porque não está certo, residem no seguinte problema. Vocês seguem pensando liberdade como algo no mundo. Liberdade é alguma coisa. Eu sou livre ou não sou, eu posso ou não posso, eu faço ou não faço. E absolutamente não é isso que o professor Vives entende por liberdade. Toda a vossa concepção e produção e questionamento acerca da liberdade acompanhou, em certa medida, a liberdade dos neurocientíficos, a liberdade pensada enquanto poder agir de outro modo. E na abertura do texto, o professor Vives diz, não é disso que eu estou tratando. Liberdade aqui é o pressuposto de outra coisa. É o pressuposto da ação e da norma, um eixo congregador da ação e da norma, porque se trata de um modo de vida humano. E é por isso que ele vai lá dizer que nem sequer a entrada na discussão sobre determinismo e indeterminismo faz sentido em direito. Nós não devemos nem entrar nessa discussão. E aí todas essas perguntas sobre culpabilidade, sobre vulnerabilidade, sobre se o Kant, todas as perguntas estão situando liberdade como poder agir de outro modo. Não é isso, tá? Então, vamos deixar muito claro, desde a entrada, o que não é, do que nós não estamos falando. Nós não estamos falando dessa liberdade aí, tá? Nós estamos falando sobre a forma de vida humana. Tem uma parte do texto que talvez isso ajude, em que ele vai traçar um paralelo com a causalidade. Vocês devem ter visto ali. Ele traz um paralelo da causalidade como hábito da mente. Ele vai dizer, olha, a gente enxerga um pedacinho de irregularidades acontecendo e acha que transporta aquilo para o todo, achando que é disso que se trata. Claro, por um lado, tem essa questão também no plano da liberdade. A gente acha que pôde agir de um outro modo em uma ocasião, pôde em outra, e isso traduz liberdade de modo geral. Não. Liberdade de modo geral é um pressuposto do nosso modo de vida. Porque se a gente não age como se existisse essa possibilidade, à margem do que seja de que exista ou não uma comprovação científica disso, de que as condicionantes sociais permitam que o camarada escolha isso ou aquilo, de que haja racionalidade na escolha do sujeito, à margem de todo esse negócio. A pergunta é assim, para a gente poder falar de ação, pressupõe intrinsecamente que liberdade existe? A gente age como se existisse, à margem de que exista ou não? Tá? E para a gente falar de norma, para a gente falar de regras, para a gente falar de teorias, inclusive das teorias deterministas, né? Perceba que, para dizer que tudo está pré-determinado, o sujeito, que é o investigador, o neurocientista, ele faz uma escolha. Ele diz, olha, é válido tal experimento e não é válido outro. O experimento correto é aquele que demonstra que... Ora, quando ele faz isso, o que ele faz? Escolha. E ao fazer escolha, ele age como se existisse liberdade.
E, portanto, liberdade aí não é que ela está íncita num modelo kantiano. Olha, liberdade é uma consequência de racionalidade ou de ação. É o contrário. Para a gente poder pensar que existe racionalidade, a gente pressupõe liberdade. Para a gente pensar que existe ação, a gente pressupõe liberdade. Para a gente pensar que existe norma, a gente pensa em liberdade, a gente assume a existência de uma liberdade. Esse que é o ponto. Liberdade não é nada no mundo, é um modo de viver. Então, aquilo que o professor Vives está tratando como liberdade não é nada disso sobre o que as preocupações de vocês giraram. Esse acho que é o primeiro ponto. Para daí a gente poder enfrentar as questões uma a uma. Então, depois eu vou voltar aqui, Guilherme, mas liberdade não é algo no mundo, mas nossa forma de vida como prática social. E daí, pressuposto da ação e da norma. Eu vou guardar essa questão de pressuposto da ação e da norma para voltar a ela daqui a pouco. Mas esse é um ponto de partida para a gente poder falar de alguma coisa. Mas daí vamos lá. É por isso que a Camila soltou a frase, não voltou nela, mas falou assim, eu achei muito interessante essa questão gráfica da liberdade círculo. O raciocínio é circular do professor Vives em torno da questão da liberdade, justamente por isso. Até para a gente decidir se existe liberdade ou não, se existe um vulnerável ou não, se há compreensão da norma ou não, a gente parte do pressuposto de haver a coisa ou não. Certo? Então veja como o nosso ponto de partida é um ponto de partida de liberdade. Opção de seguir a regra ou violar a regra, aquilo que é intrínseco, né? É certo ou não é certo essa opção? Só essa racionalidade de ser ou não certo uma opção tem que partir de um pressuposto de liberdade de opção. Do contrário, eu não consigo racionalizar, né? Eu não racionalizo sem pressupor opções. E esse é o ponto. Então, aí a Camila vai andando e daí vem à minha cabeça assim, existe uma liberdade? Se existe, onde se situa? Esse é o ponto. Liberdade não é. Ponto. Sabe? Ela está, ou não está, pressuposta. E quando você não pressupõe liberdade, você não racionaliza. Portanto, não é que quando não há liberdade não tem culpabilidade. Quando não há liberdade não tem ação, não tem norma, não tem direito. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vamos todo mundo embora. Toda a nossa forma de atuar juridicamente pressupõe ou, ainda que não haja, veja, por isso que é inválido o questionamento da neurociência. Nesse volume do professor Eduardo Demetrio tem um texto do professor Vives, que vai fazer crítica exatamente a isso. Mas olha, os neurocientistas estão discutindo uma coisa que é absolutamente irrelevante para o direito. Porque ainda que eles demonstrem cabalmente que acontece alguma coisa no cérebro que impõe um jeito do sujeito atuar, e que isso fique cabalmente demonstrado, ainda assim, isso está completamente à margem do que a gente pensa como direito. Ou seja, a pressuposição, nós teríamos que agir para que haja direito, veja, para que a gente possa falar em direito na relação das ações e das normas, tá? Ainda que provado inexistir liberdade. Os neurocientistas não chegaram nisso, mas é o que eles supõem, eles intuem, eles estão apontando para isso, né? Ainda que eles chegassem nisso, né, o que a gente ia dizer é, bom, tudo bem, não existe liberdade, mas se a gente vai continuar falando em direito, é preciso a gente agir como se existisse. Só tem um jeito de existir, não é muito bem a palavra, né? Mas porque não é algo concreto. Mas só existe um jeito de manejar instâncias jurídicas, pressupondo liberdade, não há outra forma.
agindo como se liberdade existisse. Sabe? Porque, veja só, o espaço da ação, e aí eu vou retomar a parte do Guilherme lá, para poder andar. O espaço da ação, a liberdade como pressuposto da ação e pressuposto da norma. O espaço de ação, ele está contido no pressuposto de liberdade. Como é que eu diferencio uma ação de um acontecimento? Isso nós estamos fazendo desde o primeiro seminário, né? Como é que eu separo uma coisa da outra? Bom, é que a ação eu posso atribuir a um autor. O acontecimento, o autor é passivo, né? Ele é objeto, não sujeito. Então, a ação pressupõe um autor. Ok, muito bem. Mas isso é suficiente? Quero dizer, a presença de um autor é suficiente para que haja ação? Não. Não é suficiente. É preciso que esse sujeito manifeste na sua ação uma intenção intrínseca, não é isso? Não é isso que a gente já viu? Portanto, uma intenção intrínseca pressupõe o quê? Escolher, não? Quem não escolhe, não age. Porque, do contrário, ele é sempre passivo. E veja, quando eu estou falando escolhe, eu não estou dizendo escolhe entre esta ou aquela ação, que é onde vocês situaram o problema da co-culpabilidade. O cara não tem opção, senão assaltaram, o cara não... Isso é um segundo plano do que nós estamos julgando. Que é ele poder ou não atuar conforme a norma jurídica prescreve que ele atue. Essa é uma outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é muito antes. Diz respeito a uma forma, e é isso que o professor Vives diz no texto, a uma questão gramatical, de gramática profunda, né? Em sentido linguístico. O que quer dizer? Se eu atuo ou não atuo, isso é uma opção. Mas há circunstâncias em que, sei lá, imaginemos, eu vou colocar um dado muito concreto, que é um texto que eu tenho, já trabalhei várias vezes com esse texto, que ajuda muito, que é o questionamento sobre os delitos de posse. Possuir é um verbo, né? Mas que ação pratica quem possui? Qual é a ação? Quem possui opta por possuir? Ora, se ele optou por possuir, na verdade ele adquiriu. E adquirir é outra coisa. Ou ele recebeu, ou ele aceitou, que isso sim traduz ações, mas possuir é um estado. Né? Eu digo que o Paulo possui cabelo preto e barba. O que ele fez a respeito disso? Nada. Percebem? Então, agir, atuar, ação, omissão, tem como pressuposto que era possível fazer ou não. Não basta que seja um verbo. Nós podemos falar verbos a vida inteira. Saber, querer, e mesmo fora dos verbos psicológicos, como possuir. Tem um monte de verbos que não traduzem ação. Para traduzir ação, o pressuposto é dava ou não dava para fazer. Correr, eu posso correr ou não. Escrever, eu posso escrever ou não. Falar, eu posso falar ou não. Certo? Então, é pressuposto da existência de ação agir como se houvesse uma liberdade. O mesmo se dá com a norma. A norma não tem outro espaço que não o espaço de liberdade. Como pressuposto, veja, pressuposto. Eu só posso falar de norma pressupondo ação. Aliás, pressupondo liberdade. Tá? Por quê? Porque não faz sentido a norma onde não há liberdade de ação. Quer ver? Se eu disser para vocês assim, será penado com 5 a 15 anos de prisão respirar. É uma norma com sentido ou sem sentido? Alguém vai deixar de respirar? A respiração é inexorável.
para as pessoas. Essa norma não tem sentido. Do mesmo modo, se eu disser o contrário, uma coisa que ninguém vai fazer, é apenado com 5 a 15 anos de prisão, o sujeito ficar verde, triplicar de tamanho e sair batendo em todo mundo. Fora o Bruce Banner, ninguém está preocupado. Né? Por que ninguém está preocupado? Porque não vai acontecer. É proibido ir de táxi para a Lua. Não vai acontecer. Ponto. Certo? Aquilo que não vai acontecer torna a norma sem sentido. E também perde sentido de ação. Aquilo que a gente possa atribuir a alguém. Então, o modo de vida que permite falar de ação, que permite racionalizar sobre ação e sobre norma, é assumir o pressuposto de liberdade de ação. Pouco importa se exista ou não. Entenderam? Quer dizer, no final da corda do trabalho dos neurocientistas não está se vamos punir ou não, se vai existir ainda um direito penal da culpabilidade, como querem essas tentativas compatibilistas, inclusive na Alemanha, de tentar reformular o trabalho da culpabilidade com isso. Não dá. Não dá. Porque se assumir os pressupostos da neurociência para dentro do direito penal, não é que acabou o direito penal da culpabilidade. Acabou o direito. Acabou norma. Acabou ação, acabou tudo. Não tem mais sentido algum falar de coisa alguma dessas. Nada, zero. Porque daí seremos todos nós nada mais do que robôs do acaso, pré-programados para realizar, porque só pode ser isso. Né? Então nós fazemos uma liberdade fake como modo de vida. Queiramos nós ou não. Para conviver. Tá? Então, a própria discussão sobre determinismo e indeterminismo não serve para nada, a não ser, e o professor Vives usa, né? As fórmulas deterministas só para provar o quanto é insano o compatibilismo, ou a pretensão compatibilista. Ele diz, olha, depois a gente vai olhar ali uma a uma dessas fórmulas. Bom, daí tem a questão do Kant, que você roçou também, o Kant sobre liberdade, não sei o que, é uma forma que o professor dizia, a outra é a fórmula da linguagem, mas daí eu quero parar um pouco para descer lá nas questões do Luiz. Porque me parece, Luiz, que há uma inversão. Usar o Kant não é um contrassenso, professor? Não, porque ele não usa o Kant. O que ele faz é apresentar o problema com o Kant e depois dizer, eu me decanto pela explicação linguística, mas eu uso o Kant só para mostrar um Kant capotado, um Kant ao contrário. Ele diz, olha, o caminho que ele toma é o caminho da linguagem. Né? Aí, nos teus comentários, diz assim, puxa, então quer dizer que a gente tem liberdade porque tem razão? Não, o contrário. A gente tem razão, ou seja, é possível falar de que há razão ou não há a partir de um pressuposto de liberdade. Né? Então, o que ele faz é uma espécie de capotamento do Kant. Você olha, o Kant lá vai falar que a razão é o condicionante da liberdade, tal, não sei o quê. No final das contas, a gente acaba jogando com as mesmas coisas. Só que o caminho da linguagem é o inverso. Né? O caminho da linguagem é dizer, a gente só pode debater razões e ações e tal, pressupondo liberdade, porque quando a gente retira a liberdade, a gente retira a possibilidade de agir, e retira a possibilidade da norma, retira a possibilidade de tudo. Não há sequer um processo de comunicação entre pessoas. Que o Wittgenstein resume isso dizendo assim, a totalidade do mundo é composto de linguagem e ação. O que está para além disso não é possível de ser expresso. Não na nossa forma de vida. É onde o que ele diz, aí você deve ter visto uma parte do texto que ele diz assim, é a rocha dura onde a pá entorta.
eu vou batendo, vou cavando. Bom, isso aqui é ação por quê? Por causa daquilo. Isso aqui é linguagem, há um processo de comunicação? Sim, por causa daquilo. E por quê? E por quê? E por quê? Maieuticamente, quando chega na liberdade como pressuposto, digo, tá, mas o que é? De onde vem essa liberdade? Cri, 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 cri. Né? Ela não tem fonte. Tanto que ele usa como referência, para mostrar isso, ele usa como referência aquela ideia da causa em si. Vocês viram, né? Olha, causalidade, tem alguma coisa que causa a si mesmo, cara, é um símile que ele usa para dizer liberdade, nós não vamos discutir o que tem para trás, porque para trás não tem nada. Não é que não tem nada porque não existe empiricamente nada antes da liberdade de ação. É simplesmente porque se há algo para lá, não é passível de debate, não é passível de racionalização, discussão, nada. Nós temos que assumir liberdade de ação como ponto de partida para dizer que existe ação. Nós temos que assumir liberdade de ação para pressupor que existe norma. Então, assim, o que eu diria sobre o Kant é: o professor Vives não está submetido, Luiz, acho, né, pelo menos na minha visão, às críticas que se faz aos modelos kantianos, exatamente porque ele não usa o Kant, senão as avessas do Kant. Ele usa os elementos kantianos para mostrar o contrário, para mostrar que o que vem antes é um modo de vida linguístico de liberdade de ação. E daí tem uma parte que você disse assim, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? Quando eu for falando de vocês aí, ó, olha, fulano disse isso, fulano disse aquilo, pelo amor de Deus, se eu não anotei certo, né? Porque daí é tanta coisa que no final, eventualmente, eu me perco, tá? Vamos lá, você diz assim: em direito penal nós não superamos a liberdade, na verdade nós estamos deixando de lado esse assunto. E eu penso que não há outra forma, tá, Luiz? Assim, alinhado com o professor Vives, eu acho que se a gente vai falar de direito, não há outra forma do que pressupor liberdade de ação. E daí realmente não tem como enfrentar, vamos lá, não tem como enfrentar esse aspecto, né? Racionalidade pressupõe escolhas entre teses, né? Entre motivos. É isso que a gente estava falando. Ora, se isso pressupõe, essa pressuposição vem antes. E se vem antes, é uma liberdade de escolha entre essas racionalidades. Antes. Né? Pressupõe. Muito bem. Isto, então, nos remete a que essas outras discussões que você colocou, olha, eu tenho motivos de lege lata de que nós não superamos a liberdade como pressuposto fundamental. Porque, por exemplo, nos casos de embriaguez, etc., né? Então, não é só um faz de conta liberdade, o inimputável não tem liberdade, então não tem ação? Não é isso. Não é isso. Volto ao mesmo, tá? Uma coisa é escolher entre qual das ações eu vou tomar. Eu vou tomar uma ação conforme a norma ou contrária à norma? Há uma limitação aqui no sujeito que tem cognição limitada sobre as liberdades de escolha dele? Claro que há. E aí, Paulinho, também sobre o teu comentário, a ideia genial do Zaffaroni de co-culpabilidade. Não sei se é do Zaffaroni mesmo, mas se for, assim, é uma questão sociológica aí, né? A limitação da liberdade de escolha. Mas veja, não é liberdade de escolher, é liberdade da escolha. O que eu escolho, não de escolher. O ato de escolher, o uso ou não do verbo escolher, tá? Em primeira pessoa, isso é o nosso modo de vida. Tá? Que escolha eu faço pode estar limitada de várias formas. Limitada intelectualmente, porque eu sou inimputável, porque eu sou semi-imputável, porque sou portador de uma compulsão, ou porque eu sou vulnerável. Entre as oportunidades que se me dão são muito menores que as dos outros. Mas daí nós estamos decidindo sobre qual entre as condutas
o sujeito toma. Mas daí a conduta em si já tomou, né? Conduta, sim. O que o professor Vives está dizendo aqui com liberdade, ele está dizendo assim, se não há o pressuposto de liberdade, nem de conduta eu falo. Eu nem uso o verbo. O verbo perde sentido. Por isso que eu usei para vocês as expressões valer, possuir, que são estados. Os estados. Né? Eu valho, eu quero, eu possuo. Não fiz nada. Nem deixei de fazer nada. Não tive escolha. Tá? Não tive escolha. Eu possuo cabelo branco, se eu pudesse escolher, não era branco. Mas, enfim. Né? Tá? Então, é um pouco um passo atrás. A liberdade de ação que o professor Vives está falando é a liberdade de existir ação. Gramática profunda. E há uma coisa muito diferente, quer dizer, é uma espécie de reducionismo que os juristas fizeram. Ah, vamos discutir a liberdade. Vamos. De que modo? Ah, se o cara podia agir de outro modo. Ora, se ele podia agir, veja só, se ele podia agir, é a questão do professor Vives. O de outro modo é a questão da co-culpabilidade, é a questão da neurociência, tá? São duas coisas diferentes, uma vem antes da outra. Não se trata de poder agir de outro modo, escolher entre ações. Se trata de existir ou não ação. Ser possível falar de ação. Tá? É por isso que, por exemplo, tem um texto, e aí era legal. Guilherme, você tem aí o scanner do Lady Macbeth? Se puder colocar no chat aí, ajuda. Esse texto, o professor Vives vai discutir se realmente é um caso de ausência de ação, vem sendo tratado assim na doutrina desde sempre, né? Se é um caso de ausência de ação, sonambulismo. Tá? Daí ele pega uma cena do Shakespeare, que é a Lady Macbeth, vocês sabem, né? O Macbeth, a peça, né? Ela mata e tal, aí ela sonha e tem um pesadelo, e é sonâmbula. Aí ela está descendo as escadas com uma vela na mão, a narrativa é assim, ela está descendo as escadas com a vela na mão, eu e o médico esperando embaixo e tal, e ela vem falando, nossa, mas como tinha sangue aquele velho, e ela simula estar lavando as mãos. Então veja, lavando mãos, descendo a escada, segurando vela, falando. Isso tudo, pergunta o Vives, não são ações? Se eu vou discutir se ela está consciente quando realiza essas ações ou não, essa discussão não é sobre se há ou não ação. É sobre se existe imputabilidade dessa ação. Então, essa é uma discussão que deve remeter à culpabilidade e não à ação. Porque se não houvesse ação, eu não poderia sequer usar verbos que traduzissem a escolha entre fazer ou não. Entendem? E aí depois ele explora um outro exemplo de trânsito do Bernard Williams, do cara que dorme no volante, enfim. É muito legal o texto. Mas o texto ajuda a nos separar essas duas coisas, tá? O que aconteceu nos comentários de vocês, de modo geral, o que aconteceu de equivocidade? Vocês entraram a pensar o texto partindo de uma ideia de liberdade pré-concebida. Isso levou, por exemplo, deixa eu ver onde é que está. Isso levou, por exemplo, a Jaque a pensar no Amartya Sen e nas condicionantes econômicas da liberdade. E claro, daí nós estamos falando de escolhas entre ações, né? Então, as questões socioeconômicas aqui não dizem respeito a isso, tá? E daí não há tampouco, e aí a Jaque usou uma expressão, já que eu gostaria de polir essa tua expressão, né? Olha bem, você diz assim, então o professor Vives fez o deslocamento da liberdade, da culpabilidade para a ação? Não, não, não. A liberdade não é contida na ação, tá? Como era contida
na liberdade, no poder agir de outro modo da culpabilidade. Não, não é isso. Liberdade é um pressuposto, é uma coisa que pré-existe a eu poder falar de ação. Assim como a eu poder falar de norma. Então, ela pré-existe a toda a compreensão de que alguém fez algo e a toda a compreensão de que há um sistema normativo que regula a responsabilidade de alguém que fez algo. Tá? Então, é bem para trás. Bem para trás. Não é dentro da ação, não. Então, tome esse cuidado também. E é por isso que daí aí tem uma outra observação da Jaque também, que eu achei que esta sim a gente tem que ter cuidado. Numa passagem ela disse assim: nós quisemos ciência, agora a neurociência nos derrotou, né? De fato, perceba que se a gente continuar pensando desde a liberdade, desde um ponto de vista de poder agir de outro modo ou não, é isso que os neurocientistas estão atacando. Estão dizendo, ó, você não podia agir de outro modo porque o teu cérebro opera de um tal modo que faz determinadas conexões elétricas que te levam a escolher X. É isso que eles estão dizendo. Mas escolher X pressupõe capacidade de escolha. Percebe? É antes. E aí, capacidade de escolha não é escolha entre uma coisa e outra. Não. É escolher. Não é a escolha objeto, senão escolher. Escolher só existe quando você tem uma opção de sim ou não. Essa opção de sim ou não é pressuposta de toda a ação. Não há nada. Veja, vocês podem fazer essa experiência se quiserem. Teve um outro ano que a gente fez isso. Tá? Pense em qualquer ação, qualquer uma. Qualquer tipo de ação que vocês imaginarem, mesmo comissiva ou omissiva, qualquer uma. E olhem para ela pensando se o sujeito podia conduzir-se de modo absolutamente contrário a como se conduziu. Absolutamente contrário, que eu quero dizer, é o oposto mesmo, né? Correr ou não correr. Falar ou não falar. Tá? Se isto é assim, nós estamos falando de ação ou omissão. Se não é assim, nós não estamos falando de ação ou omissão. Tá? Por isso que possuir não é ação, doer não é ação, saber não é ação. Tá? Ler é ação. Eu decido ler ou não. Saber eu sei ou não sei. Por isso que, às vezes, eu brincava disso na turma da Júlia, né? Assim, o cara chega para mim assim, e daí, vocês sabiam a matéria da prova? O cara dizia mais ou menos. Fala, cara, não é possível saber mais ou menos. Desculpa aí. Você pode dizer que tem coisas que você sabe e outras que não. Mas saber não dá para ser mais ou menos. Né? Tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe e não há nada a fazer a respeito. Né? Você pode fazer outras ações, mas você não pode decidir, não, agora eu vou saber. Não, não. Agora eu vou me informar, agora eu vou ler, agora eu vou estudar. Né? Saber acontece com você. It happens, sabe? Então, o que não é algo que simplesmente happens, aí pode ser tratado como ação. É disso que nós estamos falando, quando estamos falando de liberdade de ação aqui, tá? Então, claro, se nós tomarmos o pressuposto da liberdade como escolher entre A e B, os neurocientistas vão derrubar a gente, vão passar o carro em cima. E é justamente isso que se fez, olha. A dogmática é culpada de uma coisa. Os espanhóis têm uma expressão que eu acho melhor que o português, né? A dogmática foi capaz de arrinconar a liberdade. E rincón é canto, né? Eles encantonaram a liberdade na discussão de um pedacinho da culpabilidade sob a forma de poder agir de outro modo. Quando liberdade é um pressuposto de toda estrutura de existência, de condição de vida que permita falar em direito. Então, assim, de duas uma.
Ou a gente fica com essa ideia de liberdade científica e é atropelado pelo neocantismo, ou a gente acorda para entender o que a gente fala quando a gente fala de liberdade, né? E daí o poder de agir de outro modo ou não, aí sim, aí as neurociências podem ser úteis, por exemplo, para oferecer um diagnóstico mais preciso sobre quem tem uma compulsão acerca de furto, né? Para identificar uma cleptomania. Será para isso? Para isso pode ser útil. Mas, assim, é para discutir aquilo lá, né? Lá no plano da culpabilidade, uma coisinha. Não a estrutura jurídica como um todo, né? Ah, acabou o direito penal da culpabilidade. Não, velho, é uma categoriazinha da culpabilidade lá que vocês estão discutindo mais ou menos. E deu, né? O cara veio para ser o rei da festa, mas ficou 5 minutos, né, na pista. É mais ou menos isso. Então, isso nos permite voltar nas questões do Luiz, da Jaque e da Camila, sobre a pessoa com transtorno mental. Pessoa com transtorno mental age? Sim. Claro que sim. Não é um problema de ação o transtorno mental. Aliás, com todo o respeito que me merece, porque é uma pessoa que eu gosto pessoalmente e também profissionalmente, mas é por isso que o professor Vives comenta que o professor Juarez Tavares não entendeu absolutamente nada da tese dele sobre liberdade de ação. Nada. Porque a confusão do professor Tavares é justamente ele ainda estar ancorado nessa ideia de liberdade, que daí ele vai falar de que os povos indígenas também não agem, porque eles não têm essa concordância social com as regras. Cara, não é isso. Não é isso. É uma gramática mais profunda ainda. Agir ou não, tá? Tá mais para trás. É um pouco... o Guilherme usou a expressão que o professor Tavares usa, que é pessoa deliberativa, né? Pois não, Luiz? Luiz? Professor, sim, desculpa, eu estava procurando o botão aqui, desculpe. Eu entendo essa diferença, né? Acho que ela faz sentido, sim, mas qual é a, qual é a utilidade, então, da gente discutir isso em direito penal, se isso é o pressuposto de todo o direito? Se isso é uma questão de pressuposto de todo o direito, então não faz diferença para o direito penal, porque Não, tem uma utilidade muito grande. A utilidade é mostrar o quanto a discussão sobre determinismo e indeterminismo é inservível para invalidar questões jurídicas, né? eu sei, a gente está falando de outras coisas, então, de fato, essa discussão ela contribui para dizer não importa essa discussão sobre determinismo ou liberdade, e eu concordo plenamente, mas parece que o professor Vives ele erige assim, né? Ele monta, ele teoriza sobre isso, e por isso talvez tenha induzido a todos nós em erro ao achar que ele estava falando daquela mesma discussão que é feita do direito penal, e não é, né? Então, por isso que... Se você Então, observar, talvez isso, de fato, o texto poderia ser mais extenso e escrito de uma outra forma, mais compreensível, né? Porque dá por sabido, se tem uma parte de todo o texto em que ele dá por sabido um montão de coisas, dá por sabido que vocês dominam o que o Arthur Danto fala na filosofia analítica da ação, que vai explicar as formas de ação dentro dessa ideia filosófica. Ele pressupõe que vocês já dominaram o von Wright, né, sobre compreensão e explicação, a diferença entre uma coisa e outra. Cara, e não é verdade, né? Tem lá uma nota de rodapé e dando por suposto que o leitor dele já sabe do que ele está falando. Não sabe. E talvez a distribuição dos capítulos poderia ser melhor se ele explicasse que isso é o pressuposto de toda a estrutura e começasse o texto, né, apresentando liberdade de ação. E aí fosse para o resto. Eu acho que talvez aí se eu fosse escrever esse livro, o meu ponto de partida
seria esse, né? O enfrentamento dos deterministas e deterministas, podendo deixar já de lado toda a neurociência num canto, né? E de lado toda essa pressuposição absurda de que o direito só é direito se ele for direito presumindo que as pessoas são livres e iguais entre todos. Que são duas bobagens, uma a neurociência destrói e a outra a criminologia destrói. Então, são duas bobagens de igual tamanho, né? A verdade é que a gente, para poder falar de direito, ou para poder organizar-se juridicamente, compondo um sistema de normas que faça sentido frente a coisas que eu possa chamar de ações, né? Para isto existir, eu tenho que adotar uma racionalidade que pressupõe liberdade de ação, quer ela exista, quer não. Ponto. E daí, a partir daí, nós vamos desenvolver questões que são intrínsecas ao direito, como essas todas que vocês falaram. Essas questões da... Né? Então, nesse ponto eu concordo com você. O texto poderia ser apresentado de uma outra forma. Por que ele vem discutindo isso? Ele vem discutindo o que ele está fazendo aqui. Se você for olhar na distribuição dos capítulos, a gente ainda não entrou na norma, né? Ele está fazendo aqui a transição da teoria da ação para a teoria da norma, através do que é o pressuposto comum de ambas, né? Mas poderia ter feito uma distribuição que, a meu ver, faria mais sentido, seria começar por isso, que é pressuposto das duas, para daí falar das duas, né? Acho que, de fato, teria sido... salvaria as induções em erro, né? Essas questões que você mencionou. Acho que sim, estou de acordo. Estou de acordo. Mas a função é essa, dizer, não, para que serve? Bom, serve para isso. Serve para dizer, olha, se vocês vão aqui discutir determinismo e determinismo, eu não fui convidado para a festa, isso não tem nada a ver com direito. Vamos discutir isso lá, em outro ambiente. E aí, isso levou... Ó, só para vocês terem uma ideia, isso é uma confissão aqui, né? Capítulo das confissões, né? Eu peguei uma bolsa da Universidade de Toledo para ir lá para ficar com o professor Eduardo Demetrio durante um mês. Qual era o objetivo? O professor Eduardo Demetrio, se vocês lerem no texto que eu coloquei aí para vocês, ele está... O Guilherme botou lá o Lady Macbeth, da doutrina da ação. Mas nesse texto de neurociências, o professor montou todo um projeto. Lá dentro tem uma biblioteca fantástica sobre neurociência, sobre filosofia da mente, filosofia analítica. Cara, um troço muito bacana mesmo, a estrutura de Toledo nessa área, com o projeto do professor Eduardo Demetrio. E daí eu peguei uma bolsa deles, de professor visitante, fiquei um mês lá, para estudar com o professor Eduardo, porque nesse livro tem um texto dele em que ele vai falar de compatibilismo humanista. Ele usa essa expressão. O que é o tal compatibilismo humanista? Ele pretende que aquelas descobertas neurocientíficas, de alguma maneira, se harmonizem com o sistema de imputação a partir de pressupostos de direitos fundamentais humanos. É isso que ele diz. E aí eu fui lá e disse para ele, Eduardo, está errado, cara, está errado. Não tem compatibilidade nenhuma. Não tem jeito. Não, tá certo, eu acho que dá sim. Eu digo, não dá. Dá, não dá, e dá, não dá. Nós chegamos à seguinte conclusão. Então vamos fazer um livro, nós dois. Eu defendo que não dá, você defende que dá. No mesmo livro a gente separa assuntos que são comuns, ângulos comuns de olhar para a questão. Eu faço a minha parte, você faz a tua. A gente alerta o leitor que se trata de dois posicionamentos diferentes, um compatibilista, um incompatibilista. E a gente, o que você acha? Vamos, vamos. Beleza, então tá. Então ele estava trabalhando um outro texto nesse período que eu fiquei lá, era só um mês e meio, e eu fiz o meu texto em espanhol, evidentemente, deixei nas mãos dele para ele fazer a parte dele. Foi em 2017. Então, até hoje o texto não viu a luz, porque a parte dele ele não quis fazer, ou não conseguiu, ou não deu, ou ele achou que o negócio ficou muito complicado de contradizer. Não sei qual é a razão, mas sei que o texto não saiu ainda. Ele está lá com os originais. Até pensei em escrever, eu mesmo, um texto só meu, né, sobre o assunto, para mostrar essa incompatibilidade, mas, assim, é menos do que seria um texto que tivesse os dois pontos de vista, né?
Mas, enfim, a minha parte está feita, né? Até conversei outro dia com a Mariana, se ela não queria fazer adaptação do texto para o português e complementar com algumas citações, algumas atualizações das coisas que surgiram depois. Talvez ainda se publique esse negócio por aqui, mas como projeto, para que foi criada a bolsa que me levou até lá, foi um fracasso, né? Porque realmente o texto terminou não saindo. Fizemos outros artigos, outros seminários, outras coisas, mas isso que era o cerne da coisa realmente não rolou. E eu tenho a sensação de que realmente ficaria complicado para ele fazer, porque ele estava falando de uma coisa, eu estava falando de outra. Ele estava tentando compatibilizar o direito penal da liberdade com esse questionamento da liberdade dos neurocientistas. E eu estava dizendo que isso não tem nenhuma relação com direito. Então, ia ser muito difícil de conversar os textos, eu acho, né? Por isso que talvez vocês tenham visto que só tem uma passagem do texto aqui que o professor Vives, de alguma maneira, coloca lá dogmática, que é uma opinião do Schunemann, para refutar ainda, né? A opinião do Schunemann, quando ele sai do Kant ali, ele fala, olha, o caminho é o caminho da linguagem. O Kant tem os elementos aí, razão, linguagem e tal, mas ele não conjuga bem. O caminho é o da linguagem. E na linguagem começa com a exposição do Schunemann, ele diz, olha, o Schunemann usou isso aqui, mas eu acho que não tem, por 4 razões que ele elenca lá, inclusive uma que parece meio xenófoba, né? Porque, não, isso aqui só serve desde um ponto de vista ocidental e tal, da linguagem, né? Porque daí ele está capturando a linguagem como dado. Daí o professor Vives entra na parte que realmente lhe concerne, que é a forma como ele vê liberdade, linguagem como fonte. Deixa eu achar a página aqui, o item, que daí eu já falo para vocês. Que é o item 2, na página 330 da segunda edição espanhola, Linguagem e Liberdade. Nesse item 2, é o cerne da explicação do que ele quer dizer quando vai falar de liberdade, tendo o ponto de vista da linguagem como ferramenta, né? Veja o que é que diz aqui. Ele está falando de segmento de regras, né? O segmento de regras é a ideia que, segundo se afirmou, constituía o elemento definitório da ação. Seguir regras, como seguir ou poder segui-las ou contrariá-las, né? É o elemento definitório da ação. Só se define a ação a partir disso, né? Seguir a regra ou contrariar a regra. Regra, gente, entendam, não é norma jurídica. Isso também, eu acho que em alguns momentos aqui, eu tive a percepção de que quando vocês falavam em regras, falavam pensando de um modo reducionista, meio jacobino, sabe? Pensando regra como norma positiva. Daí você vai acabar caindo lá mesmo no inimputável, que não tem condições de conhecer a norma, né? Nós estamos daí falando de outra coisa. Não é isso, tá? Daí segue. Prefiro deter-me no marco da linguagem, pois falar uma linguagem, veja, não se trata de falar linguagem determinada, falar uma linguagem, pois falar uma linguagem, isso é preciso admitir, inclusive para os idiomas mais longe da mão de Deus, implica seguir regras, as regras de uma gramática, cuja modalidade poderá ser contingente, mas cuja existência é necessária, é logicamente necessária. Se a gente for aqui, sei lá, começar a falar e for formular uma frase com cada palavra em uma língua, é muito provável que termine sem sentido esse negócio. Por quê? Porque a forma de ordenar essas palavras em cada gramática é diferente uma da outra. Então, é claro que no final vai virar um angu, né? É disso que ele está falando. O segmento de regras implica em captação do sentido e, por conseguinte, determinação conforme o sentido,
que não é uma determinação causal. Regras são muito diferentes das leis da natureza, pois uma regra pode seguir-se corretamente ou ser infringida, enquanto que uma lei da natureza não deixa de ser lei se os fatos não se adaptam a ela. A pergunta de como posso seguir uma regra não é uma pergunta pelas causas, mas pelas razões que guiam minha conduta, e pressupõe que posso determinar-me por elas. Ou seja, pressupõe a liberdade de ação que realizo ao falar. Falar ou não. Né? É uma liberdade de ação. Tá? Ao manifestar-se. Né? O que com isso quer dizer Wittgenstein, não obstante, é que o que conta como segmento da regra está internamente determinado pela própria regra, de modo lógico, não causal. Não é algo prévio que dá causa a, senão é determinado pela própria regra. Tá? É por isso que fazia sentido aquilo que a Camila passou muito rapidamente sobre uma certa circularidade do raciocínio sobre liberdade de ação, né? Sobre o fato dele ser intrínseco, ser causa de si mesmo. Né? Tá? Então é por isso que talvez desconecta aqui com a questão dogmática essa passagem do texto. Né? E daí sim faz muito sentido, Camila, o uso do Austin, né? A linguagem como segmento de regras, quando dizer é fazer, né? Algumas coisas que eu digo, basta vocês pensarem, um bom exemplo que o Austin usa sempre, em várias passagens do livro, é o juramento. Quando você faz um juramento, não é algo que se faça fisicamente, né? Senão que você diz. Né? Quando você vai lá na OAB e tal, para assumir a tua habilitação, você faz um juramento, não é isso? Vou fazer o juramento na OAB lá. É alguma coisa no mundo, o juramento? Ou as circunstâncias em que você profere determinadas palavras determinam a construção da existência de um juramento? Né? Uma conversa é uma conversa, mas se a conversa for com o juiz, é um depoimento. Né? Tá vendo como se fazem coisas com palavras? Como fazer coisas com palavras é outro livro do mesmo Austin, né? E a gente só faz coisas com palavras seguindo regras. E essas regras não são regras senão das próprias palavras, do próprio ordenamento de palavras. Não são regras à parte. Nós não estamos falando de regras jurídicas, tá? Bom, aí ainda sobraram coisas, observações do Luiz e do Paulo. Vamos nas do Luiz aqui, diz assim, olha, não é só um faz de conta de liberdade que a gente faz? Acho que sim, Luiz. Acho que sim. Eu vou remeter também a outra parte do texto, que é lá no final, em que o professor Vives vai dizer assim... Vou achar aqui. Lá na parte de cortar o nó, lá no final. Aqui no meio, na página 343. Resta, pois, o caráter indemonstrável da liberdade. Ou seja, ele está afirmando com todas as letras que a liberdade não pode ser demonstrada. Né? Mas, se executamos ações, isso é, se razões, intenções, desejos dirigem nossa conduta segundo regras, e se, conforme essas regras, outorgamos a elas significado, a afirmação da liberdade comporta só a de que tudo isso a que diariamente vivemos como real é também possível. E não há nela nada que possa ser demonstrado, porque a afirmação de uma liberdade não é uma afirmação sobre o que há, mas sobre os fundamentos. É uma justificação, e a cadeia de justificações tem um fim,
Do contrário, nada poderia ser justificado, pois toda justificação se perderia num regresso infinito, de modo que, com a afirmação da liberdade, chegamos à rocha dura, onde não podemos seguir escavando, porque senão a pá se torce. Tá? E daí, mais adiante ainda, se apreciará que a resposta a essa pergunta, a pergunta sobre a pergunta anterior não há um mecanismo oculto que não conhecemos e que talvez possamos conhecer, em virtude das quais as ações dos homens possam ser explicadas, como o cair da chuva? Ele se apreciará que a resposta a essa pergunta não pode ser uma demonstração empírica de que há a liberdade, mas sim consistir em um argumento, o argumento que mostre que temos boas razões para não crer na possibilidade de tal mecanismo. Ou seja, vai acabar caindo no mesmo, né? Daí ele dizer, então, que os seres humanos, na última página, aqui na minha 345, os seres humanos devem ser concebidos como agentes e, portanto, como livres. E, além disso, que, ao fazê-lo, não incorrem em nenhuma antinomia, não se encontram na situação kantiana e não precisam, portanto, partir o mundo em dois. Porque a questão kantiana levava àquela separação entre o nomênico e o fenomênico, né? Todo mundo sabe disso. Também não estou falando aqui nenhuma novidade. E aqui ele disse, não, é tudo pressuposto da própria estrutura, né? A liberdade não tem sentido, sem liberdade não tem sentido falar de ação. Né? Sem liberdade, a liberdade é incompatível com uma concepção determinista do mundo. E tal concepção não é, desde logo, a concepção científica do mundo. A ação é incompatível com uma concepção fechada de mundo físico em termos de matéria e energia, seja ou não determinística. Mas tal concepção não resulta plausível e, menos ainda, inevitável. Bem, então, ele está dizendo que a gente deve pressupor liberdade. Pressupor liberdade é a nossa forma de vida, né? O problema não é se eu vou adotar, não se trata de uma escolha. Mesmo que a gente não fosse, tem uma passagem, ver se eu acho também, ele diz, olha, mesmo que não se provasse não existia a liberdade, a gente teria que fingi-la. Não sei se vocês viram essa passagem. Eu encontro esse ponto do texto. É que eu vou lendo e vou anotando para outros fins, acabo que... Não vou encontrar agora. É uma passagem do Wittgenstein. Mas se vocês relerem o texto, encontrarão certamente a passagem em que o professor Wittgenstein faz essa referência. Fala assim, olha, se demonstrar-se que não há liberdade, ainda assim vão ter que fingir a liberdade, porque esse é o modo. Então, há o comentário do Luiz, não é só um faz de conta da liberdade. Cara, se nós estamos falando da liberdade enquanto essa questão, pré-ação e é realmente não sei se é um faz de conta. Seria faz de conta se eu pudesse afirmar que tem toda a razão os neurocientistas. E eu não estou muito seguro de fazer essa afirmação, tá? Mas eu estou seguro, sim, de dizer que, ainda que seja um faz de conta, é indispensável para que haja direito, né? Para que haja conjugação entre ações e normas. Portanto, então, com isso, eu quero deixar claro que essas questões sobre inimputabilidade, elas dizem respeito a outra coisa, o que dá um certo conforto também para Camila, suponho, né? Porque acho que o grande drama dela era esse, era
poxa vida, e agora o que eu faço com as questões dos inimputáveis? Será que realmente é um problema de ação? Eu estou fora do contexto? Não. A ação eles vão praticar, né? Porque você vai usar verbos que traduzem a opção de sim ou não para dizer, por exemplo, sei lá, que o portador de enfermidade mental atirou, ou bateu, ou furtou, sei lá, né? Você vai usar esses verbos que são verbos tradutores de uma opção entre seguir a regra ou contrariá-la, para definir o que fez esse sujeito. Né? Você vai discutir em outro plano se ele podia agir de outro modo, que escolha ele fez. E veja lá, sobre isso também, só para que eu não deixe de enfrentar o tema de algum outro modo, né? Entre os comentários de vocês. Existe acho que eu já citei isso antes para vocês, existe um menino que é não menino, enfim, um jurista que eu dei aula para ele na Universidade de Buenos Aires, é um brasileiro, baiano, Antônio Fábio Medrado Dias, que ele estava escrevendo na época, né, não sei se isso se concluiu, não era eu orientador, nem fiz parte da banca, mas ele propunha um projeto de direito penal sem medida de segurança. Ele dizia que a matéria de medida de segurança era uma medida de direito sanitário e não penal. E aí usava argumentos, que são argumentos relacionados a esta questão das limitações de escolha entre ações para excluir os inimputáveis do sistema penal. Ok, mas nós estamos falando aí de um segundo nível, né, de escolher entre ações, não de escolher enquanto ação, né? Tá? Bom, restaram duas perguntas ainda do Paulo. Como essa ideia de liberdade como pressuposto da ação tem sido recebida na Espanha? Bom, aquilo que eu te disse, dentro do plano da filosofia, que é onde ela reside, né? Isso é uma discussão filosófica, não uma discussão jurídica. Você fala, porque na Alemanha tem sido feita uma ressignificação da culpabilidade, né? Bom, na Alemanha, Tatiana Herle, o Thomas Hillenkamp, são os autores que estão trabalhando, ou que trabalharam, escreveram sobre as consequências da neurociência para o direito penal da culpabilidade. Pessoalmente, eu acho que é uma perda de tempo, na minha opinião, né? E como isso está sendo visto na Espanha, a gente teria que debater isso no plano dos filósofos, não dos juristas, né? Porque não se trata aqui de deslocar, como disse a Jaque, de deslocar a liberdade de ação da culpabilidade para a ação. Não, é para antes ainda. Ou seja, é para a gente falar se existe direito, se não existe direito, se faz sentido ainda falar em direito. É sobre isso. E aí, os autores são o Jiménez Redondo, né? Que são os autores que trabalham com filosofia da linguagem ali, né? E aí, se você vê o prólogo da obra do Vives, que é escrito pelo Jiménez Redondo, ou as traduções que ele fez, tem um estudo prévio numa tradução do Kant da razão prática, em que ele também refere à obra do professor Vives. Tem um outro texto que é na tradução do Habermas. Eu acho que é o Ação Significativa para o espanhol. Acho que é a Ação Significativa. Ou não. Bom, acho que é. Que também ele vai referir a esse problema jurídico, porque o Habermas, de alguma maneira, usa o direito como campo de provas, né? Então, eu diria, receptividade na Espanha entre os filósofos? Pois boa, boa. E aqueles juristas que trabalham com esse modelo têm usado o arcabouço do professor Vives e também uma citação do Hassemer, que se encaixa nisso, para refutar as pretensões dos neurocientistas. E o enlace entre as duas coisas está naquilo que ambos chamam de erro categorial. Né? Há um erro categorial aí. Vocês estão discutindo liberdade enquanto poder escolher entre essa ação e aquela, e nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de liberdade enquanto poder agir, enquanto existir norma com racionalidade. Ou seja, estamos falando de outra coisa completamente diferente. Né? Daí talvez valha a pena também... Putz, isso aqui não está aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem um livro
que é um compêndio do Dennett e do Hacker, eu acho, que é sobre filosofia da linguagem e neurociências. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Turn, Analytic Philosophy. Não. Não. Mas existe um compêndio, eu tenho esse compêndio, ele só não está aqui comigo para mostrar para vocês, do Dennett e do Hacker, que eles trabalham com essa questão de em que medida as interferências da neurociência podem afetar discussões sobre filosofia da linguagem, como a filosofia da linguagem vê as neurociências e vice-versa. É uma correlação muito mais estreita e importante, que daí você vai poder fazer realmente uma análise disso que você quer, né? Do ponto de vista dogmático, cara, todos aqueles que professam o modelo do professor Vives não tem nenhum problema com isso, né? O Ramos Vasques, que eu sugeri, é uma leitura nessa linha. Você pode pegar qualquer texto do José Luiz Gonçalves Cussac, vai encontrar o mesmo. Pode pegar qualquer texto da Maria Luísa Cuerda Arnau. Nenhum deles vai discutir neurociência desde um ponto de vista da culpabilidade. Posso te garantir. Daí tem uma outra coisa que é pessoas jurídicas, por que não usam, por que não na inteligência artificial, razões não seria uma categoria humana? Como é que a gente pode falar de ação de pessoa jurídica e não de inteligência artificial? Afinal de contas, se a inteligência artificial atua segundo uma relação causal, e se é certo que é humano racionalizar, né? Como é que eu posso dizer que existe ação de pessoa jurídica e não existe ação de inteligência artificial? Ora, muito simples. Se a racionalidade é um pressuposto do direito, racionalidade é o pressuposto do direito, não? Nós acabamos de ver isso, né? Se a liberdade é o pressuposto pelo qual eu constituo direito, racionalidade, ação, conjunto de normas, não? Liberdade de ação vem antes, certo? Pressuposto. Deu para entender isso, né? Pressuposto da existência de normas. De onde vêm as pessoas jurídicas, Paulo? Não são das normas? É daí que vem a inteligência artificial? Não, né? Então dá para entender, né? Ora, a mesma conjugação que determina razões determina a própria existência das pessoas jurídicas. E por isso que a gente consegue reconhecer nelas ações, porque essas ações, entre aspas, se você quiser, porque alguns autores usam a palavra atividade, o professor Fernando Galvão tem desenvolvido bastante o uso desse termo, né? Atividades das pessoas jurídicas são regidas por razões, porque elas operam nesse pressuposto de liberdade de ação. Eu posso usar esse mesmo pressuposto de sim ou não, fazer ou não, racional ou optativo para a inteligência artificial? Não, né? Ela está toda programada. Não, mas não tem o programa ainda, é que entra um input. Sim, mas ela tem o programa para receber o input, conjugar o input, gerar o output. Né? A machine learning é isso. Né? E ela, evidentemente, não opera por razões. Ela opera de um modo contingente, não há saída. A gente poderia falar que a inteligência artificial, por exemplo, teria atuado com razões se ela diz, não, esse input eu não vou colocar sozinha, né? Não a partir de uma conjugação prévia, sozinha. Ela diz, não, esse input eu vou desprezar. Esse aqui eu não vou conjugar, aquele eu vou. É uma escolha.
Que escolha faz? Eu posso dizer que a inteligência artificial escolhe? Não, né? Ela só segue uma cadeia causal de eventos, né? Ela não escolhe. Ela pode, no máximo, estar programada para emular uma escolha, né? Ora, se aparecer o input A e o input B, prefira o A em relação ao B. Isso está pré-programado. E aí ela emula que escolheu. Insira o A, mas daí não insira o B. Está programado. Não é uma escolha, tá? É por isso que quando a gente fala, por isso que quando você vê num jornal essa tomada de decisão, né? A empresa tal, né? Decidiu, sei lá, empregar não sei quantos funcionários, demitir os funcionários, faz sentido para você, né? Uma inteligência artificial não decidiu coisa nenhuma, né? Tá? Você pode fazer o experimento com verbos que traduzem escolha. Nenhum deles vai fazer sentido na inteligência artificial. E aí eu vou usar algumas passagens do texto só para ilustrar o que eu estou falando. Tem uma parte no começo, logo na introdução, um pouco antes dos argumentos sobre a liberdade. Veja, uma passagem que o professor Vives está debatendo com o von Wright. É uma contradição em termos, afirma von Wright, dizer que a ação podia estar completamente atrapada aqui, enredada, né, ou capturada nas redes da causalidade. E isso quer dizer, se a ação fica inteiramente explicada por causas, se não houvesse lugar para as razões, não haveria ação. Mas se, ao contrário, há lugar para razões, então há liberdade, que não é senão a possibilidade de subtrair-se às leis da natureza, de escapar da máquina e determinar-se segundo a ação. Né? Digamos, uma pessoa jurídica pode, entre aspas, escapar da máquina. Né? Uma inteligência artificial, certamente não. Outra passagem. Um pouco antes das conclusões, quando ele está falando do argumento linguístico, né? Aquele argumento linguístico que ele desenvolve com o Wittgenstein. Tem o item 1, que é a delimitação, o item 2, linguagem e liberdade. Um pouco antes do item 3, que é conclusões, veja o que está dito ali. Pois, do mesmo modo que as máquinas de calcular não calculam, as máquinas que emitem sons articulados não falam. Ou, dito de outro modo, ao estar determinadas causalmente, não atuam, nem calculando, nem falando, nem de nenhuma outra forma. E é gramaticalmente impossível que o façam. A realização de ações implica, por conseguinte, um grau de indeterminação causal que permita a escolha. Tá? E a inteligência artificial, obviamente, não tem escolha. Tá? Por último, lá antes do item 2, a força da ação, que ele está debatendo os problemas do Davidson, né? Conhecemos as razões ou motivos, sejam próprios ou alheios, de um modo totalmente distinto àquele que conhecemos as causas. Se as razões ou motivos são próprios, não precisamos nem do recurso à experiência. Se são alheios, temos que aceder ao significado do que o outro faz ou diz. Só as razões, não as causas, podem ser boas ou más, defensáveis ou indefensáveis. Em alguns casos, e utilizando a expressão em sentido amplo, podemos dizer que um estado mental é a causa de algo. Por exemplo, curiosidade, apertar um botão ou produzir a morte de uma pessoa, sem que, obviamente, seja a sua razão, pois a curiosidade foi minha razão para pressionar o botão, mas não para matar a ninguém. Então, cara, eu acho que aí você já tem elementos suficientes para entender por que inteligência artificial é incapaz de ação. A inteligência artificial é operar meramente no plano da causalidade. Acho que é isso.
Senhores, o que mais? Eu sei que, ó, eu vou fazer uma sugestão para vocês, bem, chato, mas enfim, né? Agora que a gente mais ou menos trabalhou com do que nós estamos falando quando falamos de liberdade de ação, tentem ler o texto de novo. Essa passagem de hoje. Lê de novo. Né? Eu já li esse texto 300 vezes. E cada vez que eu leio de novo, descubro coisas. Então, lê de novo com esse óculo, pensando que ele está te explicando não a liberdade entre agir do modo A ou do modo B, mas a liberdade que permite que você possa falar que agiu. Né? Que é diferente de algo que aconteceu com você. Leia desde esse ângulo, que eu acho que talvez as coisas passem a fazer mais sentido e os argumentos possam calar melhor naquilo que vocês receberam de informação. É ruim, né? Porque daí já tem outro seminário para ler depois, mas pensem que agora a gente tem um intervalo, que tem as atividades que o Luiz tem que atender da advocacia, nós vamos respeitar, então tem um intervalo aí de alguns dias que vai permitir, antes de vocês se debruçarem sobre as partes relacionadas à norma, vocês lerem de novo esse capítulo, né? Com vagar, com calma. E aí, nesse interregno, entre hoje e o dia 4, né? Vocês, havendo questões sobre esse tópico, por favor, me enviem, porque daí a gente pode tentar... Eu quero achar aqui ainda, antes que a gente encerre, o livro do professor Ramos Vasques, para pelo menos ter, para apontar para vocês qual é o livro a que eu me referi que pode ser útil para a gente. Ó, eu achei ele aqui num link da FINAC de Portugal. Vou colocar aqui no chat. É esse livro aí, ó. Vocês podem clicar nesse link e vocês vão encontrar o livro. Eu acho que ele pode estar disponível no site da editora Tirano Loblan, em formato que é um livro já esgotado, mais antigo, talvez em formato PDF para descarga, tá? Bom, senhores, algo mais sobre o tema de hoje? Então, vamos encerrando por aqui. Vocês têm uma espécie de breves férias, né, dos nossos debates aqui. Nós voltamos, então, no dia 4. No dia 4 é o Luiz com o Leandro, vão nos trazer o começo da doutrina da norma. Vai ser bem interessante, porque aí a primeira parte é precisamente como é que a gente operou com norma dentro do modelo positivista. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu, professor. Até mais. Tchau, colegas.